vocês um pouco do que é o custo marginal ponderado de capital, o CMGPC. O custo marginal ponderado de capital é de suma importância para o processo de tomada de decisão quando a empresa vai avaliar um investimento. Por meio dele, a empresa consegue comparar se o custo do capital, se o investimento que ela vai estar fazendo vai estar sendo superior ao custo de capital, ou seja, se vai estar fornecendo um retorno aceitável para a empresa. E para estar podendo calcular esse custo de capital, a empresa primeiro tem que identificar o ponto de quebra ou ruptura. O que seria esse ponto de quebra ou ruptura? A empresa vai comparar o quanto que ela consegue expor do valor que ela consegue estar utilizando sem a necessidade de empréstimos e investimentos. Ela faz então a avaliação do seu capital próprio e da necessidade de capital de terceiros. Para a gente estar calculando o ponto de ruptura, a gente pode estar utilizando a seguinte fórmula: PRI, que é igual ao TFI dividido por WI. Tá, esse tanto de sigla assim, mas o que seria esse tanto de sigla? PRI é o ponto de ruptura para a fonte de financiamento. É o que a gente vai estar buscando calcular. Se vai ser o ponto de ruptura de capital próprio ou sobre o ponto de ruptura de capital de terceiros. O TFI é o total de fundos disponíveis de financiamento a um dado custo, ou seja, ele vai ser o valor que a gente possui, que vai estar sendo dividido pelo custo, pela fonte de financiamento, que é o WI. Um exemplo para ficar mais lúcido. Quando a empresa exaurir seus lucros retidos disponíveis de 300 mil, terá que usar um novo financiamento de ações ordinárias mais dispendioso para suprir suas necessidades de capital próprio. Além disso, existe o custo das ações preferenciais de 10,6%. E a empresa espera emprestar somente 400 mil a um custo de 5,6%. O empréstimo adicional terá um custo após o IR de 8,4%. Assim sendo, existem dois pontos de ruptura. Quando os lucros retidos, 300 mil, que custam 13%, forem exauridos, e quando o empréstimo a longo prazo, 400 mil, que custa 5,6%, for exaurido. Explique. Aí tem uma tabelinha, inicialmente, onde estão as fontes de capital e o peso que elas vão ter na nossa análise de CMGPC. Então aqui a gente sabe que os empréstimos a longo prazo eles vão ter um peso de 0,40. As ações preferenciais, 0,10. E as ações ordinárias, 0,50. Continuando o exercício. Suponhamos que a empresa disponha das seguintes oportunidades de investimento. Então aqui a gente já tem diversos projetos. Esses projetos se subdividem em projeto A, B, C, D e E. O investimento inicial é de 1 milhão. O investimento acumulado do projeto A também é 1 milhão. Esse investimento acumulado ele vai sempre somando com a quantidade de investimento de baixo. Então, 1 milhão de investimento acumulado, mais 1 milhão do investimento do projeto inicial do projeto B, 2 milhões. 2 milhões do investimento acumulado do projeto B, mais 1 milhão do projeto C, 3 milhões. 3 milhões do investimento acumulado do projeto C, mais 1 milhão do projeto D, 4 milhões. 4 milhões do projeto D, mais 1 milhão do projeto E, 5 milhões. E nós temos as TIRs. O que seria TIR? A taxa interna de retorno. É o retorno que se espera desse investimento, é o retorno que esse investimento vai proporcionar. Então nós temos projeto A 13%, projeto B 12%, projeto C 11,5%, projeto D 11% e projeto E 10%. Qual é o projeto a empresa deverá aceitar? E a gente tem que utilizar a análise do CMGPC desse exemplo aqui, do nosso exercício de cima. Primeiro passo é a gente calcular o ponto de ruptura sobre capital próprio e sobre empréstimos a longo prazo. Aqui eu já deixei pronto o cálculo. 300 mil dividido por 0,50, a gente sabe que o primeiro ponto de ruptura é 600 mil.
E da onde que surgiu esse valor do capital próprio? Vamos voltar aqui no exemplo. 300 mil, vou até deixar aqui em destaque numa outra corzinha, colocar ele aqui em amarelo. Acho que amarelo não é uma cor muito verdinho. 300 mil. E os 50% das ações ordinárias aqui, 0,50. E de onde que surgiu os 400 mil? Os 400 mil, que é referente ao empréstimo de longo prazo, sai daqui. Vou deixar ele em um azulzinho aqui. E o custo de empréstimo a longo prazo está nessas fontes de capital ao peso de 0,40. Então, voltando aqui para o cálculo do ponto de ruptura. 300 mil, que a gente encontrou lá no enunciado do exercício, dividido por 0,50, o ponto de ruptura sobre o capital próprio, 600 mil. Sobre os empréstimos a longo prazo, o valor de 400 mil que encontramos no enunciado, dividido pelo peso referente à operação de empréstimo a longo prazo, que é 0,40, dá 1 milhão. Então, a gente já tem aqui os nossos pontos de ruptura. Agora, a gente pode montar o nosso quadrinho para calcular o CM de EPC. Como é que é montado esse quadro? Ele vai ter 3 faixas de financiamento. A primeira é de 0 a 600 mil. Por que 600 mil? Porque é o valor do capital próprio referente que a gente calculou aqui, nosso primeiro ponto de ruptura, máximo 600 mil. Nossa segunda faixa de financiamento. Aqui eu aconselho a não colocar 600 mil, colocar 600 mil, acima de 600 mil, 600.001, até 1 milhão. Então, esse 1 milhão saiu da onde? Saiu do nosso segundo ponto de ruptura, que é referente aos empréstimos de longo prazo. E essa terceira faixa aqui? Essa terceira faixa vai ser referente aos valores acima de 1 milhão. Então, a gente tem essas 3 faixas aqui, certo? Então, a gente tem as 3 faixas de financiamento. Agora, a gente precisa calcular aqui a fonte de capital. Quer dizer, na verdade, a gente não precisa calcular. De onde que vai vir esses valores aqui? Eu vou selecionar eles. De onde vai surgir esses valores aqui referentes à fonte de capital e ao peso? Vou deixar até em... colocar uma corzinha na forma aqui, só para vocês verem esse valor em amarelo. De onde que eles vão surgir? Esses valores eles vão ser os mesmos para as outras 2 faixas de financiamento. Não vão se alterar. É um Ctrl+C, Ctrl+V. E de onde que eles vão vir? Eles vão vir dessa tabelinha aqui, ó. São esses valores referentes a essa tabelinha de fonte de capital que está no enunciado. Nós vamos copiar esses valores nessas 3 faixas de financiamento. Então, praticamente é um Ctrl+C, Ctrl+V. Certo. E o custo? De onde vai sair o custo? Então, vamos primeiro aqui focar nos custos dessa primeira faixa de financiamento. De onde que eles vão surgir? Nós vamos pegar os custos daqui, do enunciado. A empresa espera emprestar somente a um custo de 5,6%. 5,6%. Ele é referente aos empréstimos de longo prazo. 5,6%. E ele se mantém aqui para a primeira e para a segunda faixa. Um empréstimo adicional terá um custo de IR de 8,4%. Por enquanto não vamos mexer com isso. O custo das ações preferenciais, 10,6%. Então, as ações preferenciais, elas vão ter um custo aqui de 10,6%. Certo? Tanto na faixa de financiamento, nas 3 faixas de financiamento, para ser mais exato. E você pode ver que a diferença, esse KR aqui, ele é referente ao capital próprio. Então, ele vai estar nas ações ordinárias referente ao capital próprio, 13%, que é aquele KR. E o KN,
que é este valor que está entre parênteses aqui, KN de 14%, ele vai estar aqui na segunda faixa de financiamento, certo? Agora a gente vai precisar, não só ele vai estar na segunda faixa de financiamento e na terceira faixa de financiamento. E esse 8,4%, ele é referente ao valor do custo após IR, que é o empréstimo adicional. Ele é referente a esse valor do empréstimo adicional, 8,4%. Montando essa tabelinha de custos, o que a gente vai precisar fazer? É só fazer a multiplicação do peso pelo custo, ou seja, 0,40 vezes 5,6 vai totalizar aqui 2,2. 0,10 vezes 10,6 vai dar 1,1. E qual seria o próximo passo? Depois que a gente efetuar essas multiplicações aqui, tanto das três taxas, qual seria o nosso próximo passo? O próximo passo é somar os valores de cada uma dessas taxas, ou seja, esses valores destacados em amarelo. A gente soma eles, 2,2 mais 1,1 mais 6,5 vai dar 9,8. 2,2 mais 1,1 mais 7 vai dar 10,3. E 3,4 mais 1,1 mais 7 vai dar 11,5. Então a gente calculou aqui os nossos custos de capital. Mas o exercício não para aí. A gente precisa identificar quais projetos desses projetos iniciais eles poderão ser aceitos. Então a gente vai montar uma espécie de gráfico para poder identificar. Os valores em vermelho, vocês podem estar vendo, eles vão vir desses totais aqui, ó. Vou colocar em vermelho, um vermelho mais clarinho, só para eles vão estar vindo desses valores aqui. Certo? Então aqui a gente tem 9,8, 10,3 e 11,5. No gráfico a gente vai ter 9,8, 10,6 e 11,5. E aqui embaixo a gente vai ter os valores referentes aos financiamentos. Quais seriam esses valores? De 1 milhão a 500, de 1 milhão a 5 milhões. Uma coisa que eu esqueci de 1 milhão a 5 milhões, isso. E esses valores aqui, em verde, de onde que eles vão sair? 10, 11, 11,5, 12 e 13. Eles vão sair, eles são referentes a TIR. Então, cada projeto vai ter nesse gráfico aqui a sua TIR representada. E vocês podem ver que aqui a gente tem o projeto A, projeto B, projeto C, projeto D e projeto E. Mas quais investimentos a gente vai poder atingir? A gente vai poder estar selecionando. Nós vamos poder aqui estar selecionando apenas os projetos A e B. Projeto C, ele depende muito da avaliação da empresa. Por uma questão dele estar com a TIR dele ser igual a 11,5 e o custo marginal de capital também ser de 11,5. Então, praticamente você não vai estar tendo retorno. Nesse caso, projeto A e B podem ser aceitos, porque eles estão acima, a TIR deles, a taxa interna de retorno, está acima de 11,5%, que é o custo do capital. Então, nesse caso, a empresa está ganhando mais, está tendo um retorno positivo em cima desses dois investimentos. Já os demais investimentos, ou eles estão praticamente nulos, no caso do investimento C, que tem o retorno que ele proporciona é idêntico ao custo, ou são inferiores,
ou seja, acabam não trazendo retorno para a empresa, porque eles estão abaixo do custo de capital, que são, no caso dos investimentos D, que é 11%, e o investimento E, que tem uma TIR de 10%. Dessa forma, esses investimentos eles não podem ser escolhidos, pois eles não vão estar proporcionando um retorno adequado às pretensões da empresa. Essa aula fica por aqui, eu vou estar tentando fazer outros vídeos para estar explicando para vocês o restante da matéria. Até a próxima!